Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Rose Soares, Claudinha. Tudo bem, Claudinha? Alguém me fala se o meu áudio tá ok aí, se vocês estão me ouvindo bem? Giovanni Febarros, boa noite. Tudo bem? Quero saber como é que tá aí meu áudio. Ana Vládia. Está ok? Então tá ótimo. Essa é sempre a minha maior preocupação. Eu entro aqui um pouquinho mais cedo para testar isso, né? Sejam todas... Claudinha, essa marquinha de biquíni aqui é para você, Claudinha. Eu tinha que fazer essa piadinha com você hoje. Olha... A casa aqui tá de portas abertas, tá, Flavinha? Tô te esperando. Tô brincando aqui que é uma colega minha de trabalho e aluna do PFA, que ela morre de saudade do lugar que eu moro. E hoje ela viu uma foto, um videozinho que eu gravei na praia, eu tô mexendo com ela aqui. Bom, pessoal, eu vou começar porque a lista é longa. Eu fiz um resumo aqui, eu tô olhando, o resumo tem 4 páginas no Word, tá? Então vai ser... Eu falei que ia ser uma live, não vai ser uma live. Eu falei... Acho que eu vou dar uma aula, mas não vai ser uma aula, vai ser um aulão enorme. Vai ser quase um seminário, tá? Sobre narcisismo. Então, pode vir, Flavinha. Claudinha pode vir junto também, tá? Então, gente, eu vou começar. Para quem nunca assistiu live minha, né? Eu sempre aviso, mas eu acho que isso tá acontecendo com live de todo mundo no Brasil, né? Avisar que aqui tem cachorro latindo na vizinhança, passa motocicleta, criança chorando. O vizinho parece que sempre descobre quando eu vou fazer live e liga a furadeira, né? Então, sirene de ambulância, Kelly, boa noite, tá? Porque é live mesmo, tá? Não tô gravando de estúdio. Então, para quem tá chegando aqui a primeira vez, já vou avisando. Gente, essa nossa live vai ser demorada, tá? Então, você já pega uma aguinha, já pega uma barrinha de cereal, um biscoitinho, uma cerveja, um suco, o que você quiser, porque a nossa conversa vai longe. Para quem não me conhece, eu sou professora de Psicologia Jurídica e Forense, né? Sou a doutora Elisa Krieger e mal de professora é querer dar aula, né? Então... Eu passei a tarde montando o roteiro dessa live para trazer muitas informações para vocês, tá? Informações técnicas, científicas, acadêmicas, da melhor qualidade possível, tá? Então, depois eu vou deixar gravado aqui, tá? Fica salvo, você não precisa ficar aqui de castigo até o fim assistindo, tá bom? Eu sempre deixo salvo, até porque tem pessoal que não consegue assistir no horário, né? Então, mais um aviso, quando eu acabar a live, ou amanhã de manhã bem cedo, eu vou tentar hoje mesmo, tá? À noite, quando acabar a live, eu vou fazer uma postagem com dicas de livros e artigos científicos sobre narcisismo, tá? Para quem não sabe, eu tô dando uma mentoria sobre esse tema, sobre narcisismo e psicopatia, tá? Então, eu vou compartilhar bastante conhecimento com vocês, tá? O mesmo material aí que vai para os meus alunos, para as minhas alunas, tá bom? Então, vamos conversar, porque a conversa hoje vai longe. Oi, Tânia, Bruna, boa noite. Vamos lá? Porque a conversa hoje, olha, tem 4 páginas de Word aqui, porque eu quero trazer informações bem completas para vocês. Uma seguidora me pediu que eu falasse um pouco sobre mães narcisistas, que é um tema, eu vou até colocar aqui, né, porque fixar nos comentários, vamos ver, desculpa que eu esbarro aqui, mães narcisistas, que é para quem está chegando agora, né, saber.
Só um minutinho. Eu sempre me bato para aqui, fixar comentário. Pronto. Francisca, tudo bem? Então vamos lá, Edilene. Eu gosto dessas minhas alunas porque assim, o pessoal tem aula comigo, tem aula na faculdade, ainda vem assistir live, né? Povo dedicado mesmo, né? Adoro. Então vamos lá, pessoal. Então o tema, né, que eu acabei de fixar, hoje nós vamos falar sobre mães narcisistas, né? Eu recebi esse pedido de uma seguidora. Eu ensaiei fazer um post, mas eu vi que era tanto assunto, né? E como professora eu não gosto de passar conhecimento superficial, coisa assim incompleta, coisa vaga, né? Então eu falei, não, já que é para fazer, vamos sentar e fazer a coisa como se deve, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre mães narcisistas. Claro que eu falarei sobre narcisismo de uma forma geral também, né? Oi, João, boa noite. E vamos falar bastante, né, sobre violência contra a mulher, questões que perpassam aí, né, feminismo, etc e tal, tá bom? Então, vamos que vamos. Vou começar falando para vocês que eu tenho percebido, parece uma tendência, né, nas redes sociais e nas conversas de boca a boca aí, de se falar e rotular qualquer pessoa que tenha, sei lá, um grupo de comportamentos X de narcisista, né? Então, se a pessoa é meio exibida, se a pessoa é um pouco snob, se a pessoa é pedante, se a pessoa é muito vaidosa, né? Já leva logo a pecha de ser um narcisista ou uma narcisista, né? Se a pessoa é meio fria, egoísta, individualista. Então, eu acho que o que a gente vai conversar hoje aqui vai bem além, né, de apenas mães narcisistas, tá? Porque o clamor, né, por esse tema de se falar de mãe narcisista é para falar sobre o sofrimento, né, que esse tipo de mãe causa nos seus filhos, né? Mas a gente vai ver que você não precisa ser um narcisista clinicamente falando para fazer seus filhos e filhas sofrerem, não é verdade? Então a gente vai ampliar bastante essa discussão, tá? E a conversa de hoje ela é aberta para estudantes de psicologia, não estudantes de psicologia, profissionais de todas as áreas que se interessem por esse tema, tá bom? Bom, então vou começar trazendo para vocês quais são os critérios clínicos de acordo com o DSM-5. DSM-5, para quem não é da psicologia, é o nosso livrinho, né, digamos assim, que cataloga lá todos os transtornos mentais, quais são os critérios diagnósticos, né, os códigos ali para se colocar num atestado, tá? Então, vou trazer aqui para vocês que critérios clínicos são esses, tá? E o que são critérios clínicos para quem não é da área? Quando você está espirrando, tossindo, que você vai ao médico, ele vai elencar ali uma série de sintomas, né? E pelos sintomas ele vai dizer se é ou não é ou gripe, ou rinite, ou sinusite, ou covid, né? Qualquer coisa nesse sentido. Então, para as patologias mentais, né? Para os transtornos mentais, as psicopatologias, nós também precisamos de critérios, tá? A gente não pode simplesmente olhar uma pessoa e dizer, é um psicopata, esse é um narcisista, esse é borderline, esse é bipolar, esse é depressivo, esse é suicida. Não é assim que funciona. É por isso que nós, psicólogos, estudamos no mínimo 5 anos de graduação, tá bom? Então, vamos lá, quais são esses critérios, né, clínicos, científicos, do DSM-5. Eu vou colar aqui porque eu peguei a explicação mais detalhada, tá, dos meus slides de aula. Então vamos lá, gente. Eu vou listar aqui uma série de critérios, mas para que alguém tenha esse diagnóstico, né, tem que ter uma quantidade, né, de pelo menos 5 dessas questões aqui. Então, uma sensação de grandiosidade, né, da própria importância, né, exagera as suas conquistas, os seus talentos, né, aquela pessoa assim que se acha, né, como se diz. Possui fantasias com situações de sucesso ilimitado, poder, beleza, o amor ideal, né? Uma pessoa com
sonhos muito grandiosos, acredita ser especial ou única, né? E por conta disso só pode se ligar a pessoas ou instituições também, né? Nessa mesma situação, nada parece ser bom o suficiente para aquela pessoa, né? Nenhuma empresa, nenhum salário, nenhuma amizade, a não ser que seja uma coisa num patamar muito elevado. Demanda uma admiração excessiva, né? Requer muitos elogios, né? Muitas afirmações, né? Sobre as suas qualidades. Possui um sentimento de possuir direitos, né? Ou expectativa de tratamento especial favorável, né? Que sejam de acordo com as suas perspectivas, né? Então é aquela pessoa que você sabe com quem você está falando, né? Então esse senso de grandiosidade, né? Novamente. Um comportamento explorador em relações interpessoais, onde essa pessoa tira proveito, né? Dos outros para atingir os seus próprios objetivos. Ausência de empatia, né, com muita dificuldade para se colocar no lugar do outro, né, e entender os sentimentos do outro. Apresenta sinais de inveja, né, dos outros e também julga muito, né, que os outros o invejam. Além disso, também são pessoas bastante críticas, né, que julgam os demais sempre num patamar inferior ao que essa pessoa se coloca, né? Então, os outros são piores que ele ou que ela, né? Menos competentes, menos sábios, enfim, né? É uma forma de, ao diminuir os outros, né, essa pessoa sobressair, né? E possui comportamentos bastante arrogantes e insolentes. Agora vamos lá, muita atenção, você que não é da área, que está escutando, tá, essa aula. Este diagnóstico, única e exclusivamente, só pode ser dado por um profissional da área de saúde, ou um psicólogo ou um psiquiatra. Não é para você pegar essa lista aqui, né, e imprimir do Google e sair olhando para sua tia, para o seu namorado, para o seu chefe. Por quê? Ocorre que nós todos, né, temos emoções, sentimentos, dificuldades relacionais com as pessoas e isso enviesa o nosso olhar. Então veja, é muito fácil um ser humano comum que não é um psicólogo, né, nem um psiquiatra, simplesmente julgar que a sua colega de trabalho é uma pessoa arrogante demais, tá? Você pode até ter essa opinião pessoal, né? Eu acho fulaninha muito arrogante. O que você não pode é dar um diagnóstico, tá? Porque além desses critérios aqui, é preciso perceber em que contexto esse tipo de coisa acontece, certo? Então, apenas um profissional qualificado, né, pode fazer uma avaliação psicológica, uma anamnese psiquiátrica e chegar à conclusão se uma pessoa tem ou não tem transtorno de personalidade narcisista, tá? Sair por aí dizendo que os outros são, não é assim que funciona, tá bom? A outra coisa que é importante, né, dizer para vocês é que tudo isso que eu falei aqui são traços da maioria de nós. Então, lembrando, a maioria de nós vai ter traços, né? Vai ter alguns desses itens que eu falei aqui, mas é lógico, né, que a gente precisa ter aqui um conjunto, né, de características avaliadas por um profissional que olha e diga, olha, isso está muito acima da média. Porque vamos lá, como é que você que não estudou psicologia, não estudou psiquiatria, vai poder dizer, deixa eu pegar um dos critérios aqui, vai poder dizer, olha, olha aqui, essa pessoa ela acredita que ela é especial e única e por conta disso só pode se ligar a pessoas e instituições na mesma situação. Ora, isso é um traço inclusive da autoestima. Pessoas com a autoestima, né, bem embasada acreditam ser especiais e somos todos, né? Somos seres únicos, né? Então, o que eu quero dizer para você? Além dos critérios, você precisa avaliar ali em que grau isso está ocorrendo, né? Se está dentro da média da população ou não.
Por isso, né, que nós profissionais estamos sempre atentos aí às últimas pesquisas internacionais, né, às pesquisas nacionais, para sabermos aí quais são os critérios que estão mudando para se fazer diagnóstico, ok? Ficou claro agora? Então a gente precisa avaliar o quanto essa pessoa é egoísta. Como é que você vai mensurar isso, entende? Então, só um profissional que seja imparcial, que esteja ali descolado emocionalmente daquela situação, vai conseguir compará-lo aí a uma média, né, da população que a gente estuda, ok? Muito bem, vamos continuar. Então, todos nós, né, temos um pouco de traços de todas as psicopatologias, né? Cada um de nós tem as suas coisas. Existe uma frase famosa na psicologia que diz assim: de perto ninguém é normal, né? Mas enfim, vamos falar um pouco agora de onde que surgiu esse termo narcisismo, né? O que é isso? O que é narcisismo? Então, esse termo surge a partir da mitologia, né? De um mito de Narciso, que era um homem muito belo, muito bonito, e ele vivia tão encantado consigo mesmo, né, que ele não prestava atenção a ninguém ao seu redor. Inclusive existia uma ninfa lá nos jardins, lá onde o Narciso vivia, né, a ninfa Eco, né, que vivia dando mole lá para o Narciso, e o Narciso, né, não dava a menor pelota para ela. E acaba que o Narciso, tão encantado com si mesmo, se debruça, né, num lago, né, para admirar o seu próprio reflexo, né, ali na água. E Narciso acaba por morrer, tá? Então vem daí, né, essa expressão, né, esse termo que foi utilizado para caracterizar o transtorno de personalidade narcisista. Uma pessoa que está tão embevecida consigo mesmo, está tão voltado para si próprio que não consegue, né, observar os outros, né? Muito bem, e agora vamos falar um pouquinho sobre mães narcisistas, né? Então, além desses critérios clínicos aí, como será que essas mães se comportam na relação com seus filhos, né? Com seus parentes, né? Então, eu separei algumas dicas aqui para vocês. Em qualquer evento ou situação, indica a necessidade constante, né, de ser o centro das atenções, né? Então, numa festa, numa reunião de família, até mesmo numa conversa corriqueira, é a opinião daquela pessoa que tem que prevalecer, a pessoa fala mais alto, a pessoa chegando, né? Ela tem que manipular ali, né, toda a situação, ser o centro das atenções. Um sentimento exagerado de autoimportância, tá? Então, veja, é importante, né, que você perceba o seu valor, com certeza. A gente está falando aqui de um sentimento exagerado, né? Quando a pessoa acha que ela é melhor do que todo mundo, né? Que os direitos e desejos dela, né, devem ser atendidos, né, em detrimento dos demais, tá? E essa pessoa acaba exigindo sempre tratamento especial, né? Sempre aquela coisa para ela tem que ser sempre o melhor. Exploração de terceiros, né? Especialmente dos filhos, para obter ganhos pessoais. Então, são mães que muitas vezes invertem a relação, né, de cuidado com os filhos, exploram financeiramente os filhos, querem presentes caros, querem ser sustentadas pelos filhos. Não estou falando, claro, de mães, lógico, né, que estejam numa situação difícil, que os filhos vão ali, de certa forma, retribuir, né, o cuidado que receberam na infância e vão cuidar de suas mães e de seus pais, né? Eu estou falando de uma pessoa ali que exige, né, por achar que tem direito, né, mais do que o próprio filho, né, que o filho faça todas as suas vontades, tá? Boa noite, Liette. Sinais de arrogância no modo de falar e fazer as coisas, uma preferência explícita por um determinado filho, e esse filho preferido não é apenas por uma questão de, digamos, ter mais coisas em comum com esse filho, né? Às vezes acontece,
mas se trata de ser o filho ou que ela manipula mais ou que ela domina mais, ou o filho que lhe dá mais atenção, dinheiro, presentes, elogios, etc e tal, né? Então, uma relação ali um pouco interesseira. Costuma fazer bastante comparação entre as pessoas em geral, né? Entre pessoas da família, às vezes até entre os filhos, tá? Sempre enaltecendo algumas e ferindo outras, né? Como se as pessoas que são menos, né, do ponto de vista dela, né, merecessem menos e merecessem ser julgadas, né, serem maltratadas, etc e tal. Muita manipulação e chantagem para conseguir o que quer, né, sem pensar nos desejos, né, e na necessidade dos demais. Então, todo Natal tem que ser na casa dela, na hora que ela quer, a ceia vai ser ela que vai decidir, ela que comanda todas as festividades da família, ela não aceita que a família se divida num ano novo, né? Tô dando um exemplo genérico aqui, tá? Mas então é aquela pessoa que acredita que realmente ela merece mais, né, do que o sogro, a sogra do filho, da filha, né, o ex-marido, enfim, a própria mãe, o próprio pai. É uma pessoa que não consegue dividir. Fixação por fantasias, né, de poder e jogos, né, que coloquem em espaço de superioridade, né? Então, é uma situação onde cria-se histórias, inclusive, né, de autoengrandecimento, né? E essa chantagem, né, e essa manipulação costumam ser bastante dolorosas para quem convive com elas, né? Porque é muito difícil dizer que não, né? Porque essas pessoas podem, né, nos ferir emocionalmente, pode, enfim, é bastante desgastante, é bastante delicado esse item em especial, né? Quando a gente atende filhos e filhas de mães com esse perfil, tá? Bom, porém, não adianta a gente ficar aqui apenas falando de critérios diagnósticos e do comportamento das mães narcisistas se a gente não fizer uma reflexão de por que será que elas são assim, tá? E aqui nós vamos passar por duas vias de reflexão. Para quem não conhece o meu trabalho, eu sou da abordagem da fenomenologia e, assim sendo, eu gosto de esmiuçar tudo. Não adianta me dizer fulano é borderline, Beltrano é psicopata, eu quero saber por quê. Né? Eu quero saber por quê, eu quero entender como que aquela personalidade foi construída, porque até para vocês, né, entenderem o porquê que essa mulher, o porquê que essa mãe se constituiu dessa forma. Né? Não é assim, nasceu, bateu a cabeça e ficou desse jeito. É um gene só que tem lá que é responsável por isso, né? Não é bem assim que funciona. Nós temos um modelo biopsicossocial dentro da psicologia, né? Que explica a influência de vários itens, várias questões, né? Que vão influenciar, né, o contexto do desenvolvimento dessa personalidade. Então, eu quero que você faça essa trajetória comigo para você entender por que algumas mulheres se tornam mães narcisistas e outras não, tá? Então, isso é muito importante também, até porque se a gente está falando que narcisista não tem empatia, nós temos que ter empatia e tentar entender de onde veio esse transtorno, né, de personalidade que a pessoa possui, ok? Então, eu separei aqui algumas coisas para vocês de um trabalho que eu escrevi e começar explicando para vocês que o narcisismo, ele é um mecanismo, é uma forma de ser compensatória no mundo, tá? Então, quanto mais o narcisista quer demonstrar que ele é incrível, que ele é o máximo, que ele é demais, que ele merece mais que os outros, maior o vazio essa pessoa carrega dentro de si. Então, são pessoas, sim, que possuem sofrimento psíquico, sofrimento emocional, por mais que muitas vezes aí lutem para não demonstrar, né?
para mostrarem, né, que são os tais, porém não é bem assim que acontece, né? Então, quanto mais vazio, quanto mais abandonado, quanto menos valia essa pessoa, no fundo, acredita ser e ter, tá? Mas essa pessoa vai ter um comportamento compensatório de, através da sua afirmação de poder, né? Através da exigência, né, de receber coisas, através de pedir muitos elogios, tentar sanar, né, esse vazio, essa dor, né, esse sentimento ou de inferioridade ou de menos-valia, tá? Bom, para quem não sabe, eu trabalho com pessoas com transtorno de personalidade narcisista e antissocial há mais de 10 anos. Então eu conheço muito bem esse público e por isso que eu quero trazer isso para vocês, não apenas uma lista de diagnóstico, mas para vocês entenderem, né, o que se passa com essas pessoas, por que essas pessoas procuram psicoterapia, fazem os seus processos, né, de resgate aí da sua saúde mental, tá bom? Então, essas pessoas não são assim porque são do mal, né, apenas porque querem se dar bem, né, como muita gente pensa por aí. Depois de ter trabalhado mais de 10 anos, né, do lado de lá, né, então a maioria dos meus pacientes é do sexo masculino, né, e tem esses dois tipos de transtorno de personalidade. Eu comecei a ser muito demandada, né, por mulheres e pessoas que convivem com eles, né, me dizendo assim, ai, mas ajuda a gente, como que a gente convive com isso melhor, né? É muito difícil conviver com eles quando a gente tem um na família, quando se relaciona, né? Então, por isso as lives, por isso os posts, por isso a mentoria, né, que eu criei. E por isso também, né, que eu vou mostrar para vocês o lado de lá, né? Não só esse lado de o que eles fazem de terrível, né? O quanto eles nos massacram, nos perseguem, chantageiam e manipulam, mas o que vai por dentro dessas pessoas, né? Porque são humanos como nós, tá? Então, vou agora entrar numa parte mais técnica e explicar para vocês, assim, em linhas bem gerais, tá, gente? A partir do viés da psicanálise. Ah, professora, mas você falou que você é da fenomenologia. Sim, mas a fenomenologia vai me explicar o modo de ser dessa pessoa no mundo, que eu vou conversar com vocês depois, tá? Eu acredito que todas as abordagens da psicologia são excelentes. Eu acho muito estranha essa coisa de você abominar uma abordagem. Eu gosto de dialogar com todas as abordagens, tá? Então hoje nós faremos as honras aqui ao Freud, tá? Pra gente entender assim bem basicamente, tá? O que é narcisismo. Eu fiz uma explicação assim bem geral porque eu sei que tem pessoas que não são da área que estão assistindo e eu quero que seja compreensível para todos, tá bom? Então vamos lá. Nas fases iniciais, né, do desenvolvimento de um bebezinho, né, logo que ele nasce, o bebê ele é o centro do mundo, né, daquela mãe, daquele pai ou daquelas duas mães ou daqueles dois pais ou dos seus cuidadores, dos avós ou do lar adotivo, ou seja lá onde essa criança, né, estiver, né, os cuidadores. Esse bebê é o centro do mundo, tá? E ele necessita, para sobreviver, ser cuidado, não é verdade? Nós somos uma espécie, somos do reino animal, a gente esquece isso, né? Mas somos animais. E nós, para sobrevivermos, precisamos que alguém nos alimente, nos dê de beber, nos aqueça, nos resfrie, nos banhe, nos coloque para dormir, troque a fralda, faça tudo. Então, o fato é que quando tem um bebê numa casa, todas as pessoas, né, que estão envolvidas no cuidado com aquele bebê vivem em função daquela criança, não é verdade? Então, esse senso, né, de ser o centro das atenções, ele é real naquele momento, tá? Muito bem. O bebê, ele geralmente está ligado de uma forma bem simbiótica ali à mãe, né? A mãe que o gerou, né? Hoje a gente começa a ter experimentos, né,
de pessoas do sexo biológico masculino tentando gestar, mas até o momento a gente tem uma maioria de mulheres, né, que gestam. Então, existe uma relação de simbiose, né, que não dá nem pra gente questionar, porque o bebê fica dentro da barriga, né, da mulher, ligado a ela por um cordão umbilical, uma placenta, e precisa dela para sobreviver. Então, o bebê é parte, né, da mãe. E o bebê se forma a partir do óvulo materno, né, e do espermatozoide, tá? Muito bem, depois que esse bebê nasce, ele vai começar a perceber ali nos primeiros minutos, horas, dias de vida que ele se separou daquela mãe, né? E por mais que a mãe esteja o tempo todo, né, com ele ali no colo, se for a mãe a cuidadora, né, mas pode ser outra pessoa, esse bebê começa a perceber que houve essa separação aí, dessa simbiose. Então, a gente poderia dizer que é ali a primeira ferida narcísica, né? Ele já começa a perceber que ele não é tão grande, né, quanto era o conjunto ele e a mãe. E conforme o tempo vai passando mais um pouquinho, semanas e meses, a mãe, né, ou o cuidador, os cuidadores começam a dizer, não, espera aí um pouquinho, tá? Já eu venho te dar de mamar, deixa eu acabar de tomar meu banho aqui. E esse bebê vai sendo colocado ali em segundo plano conforme ele vai conseguindo sobreviver, não é assim? Nos primeiros dias a gente atende o bebê ali o tempo todo, mas quando ele já tem 1 ano e meio, por exemplo, né? Ele já vai deixando ali de ser aquele centro das atenções, não é aquela coisa, né, tão intensa quanto no início, e ele não vive mais tão agarrado com a mãe quanto no início. Aqui eu vou fazer uma observação para vocês e na sequência da explicação vocês vão entender por que é muito importante a gente promover a independência das crianças de acordo com a sua fase de maturação psíquica, né? E física também, né? Você não vai querer que um bebê de 1 ano faça a sua própria mamadeira, não é disso que eu estou falando, né? Mas conforme a criança consiga ir se virando, é importante estimular essa independência, quebrar essa simbiose. Nem cedo demais, nem tardiamente. Então, o pessoal que fica aí dormindo com um filho de 9 anos na cama até hoje, né? Presta atenção nessa live aqui, que você vai ver que isso pode dar errado, pode dar muito errado, tá bom? Muito bem, então, conforme a criança cresce, né, vai sofrendo novas perdas, né? Ele pode vir a ter um irmãozinho, uma irmãzinha, né? Pode ir para uma creche, não fica já tão pregado ali, né, com a mãe volta a trabalhar, etc e tal. Então, são perdas, digamos, dessa relação simbiótica e de ele ser aquele o centro das atenções, né? A pessoa que tem que ser ali atendida prontamente, como era quando era recém-nascido, tá? Bom, essa descoberta é fundamental, né? Traz um dado de realidade, porque nenhum de nós, né, é o centro do mundo, né? E é aí que com esse crescimento físico e emocional, né, as ilusões, né, dessa onipotência vão se desmanchando, né? A gente vai vendo que a gente não é o centro do universo. Portanto, é importante, né, que vocês não criem os filhos de vocês, né, como se eles fossem o centro do universo o tempo inteiro, porque isso não corresponde à realidade. E quando a gente não faz esse processo nessa fase aqui, né, do amadurecimento físico e emocional da criança, isso vai gerar sequelas bem sérias, né, no futuro. A criança então também vai descobrindo, né, que tem outras pessoas que são tão ou mais importantes que ela, né, um irmãozinho, um parente que mora junto, os coleguinhas da escola, né? E vai percebendo, né, que tem que se relacionar com outras pessoas, né? No narcisismo patológico, o que a gente vai ter? Uma criança que teve em seu histórico ou um excesso de frustrações ou um excesso de gratificações. Gravem isso, que é muito importante, tá bom?
todo o excesso não é legal. E aqui eu deixo uma dica, né? Não tem a ver com narcisismo especificamente, mas é um psicanalista inglês que eu gosto muito, Donald Winnicott, que ele escreveu um livro fantástico chamado Privação e Delinquência, onde ele explica que o cuidador suficientemente bom, ele vai dar duas coisas indispensáveis para qualquer criança crescer de forma sadia psiquicamente, né? Vai dar amor e limites, tá? Porque o amor é necessário para a criança não se sentir ali, né, vulnerável, desprotegida, em pânico, insegura e com medo. E vai dar limites justamente, né, para quebrar esse narcisismo primário aí, digamos, né, para a criança não achar que é o centro do mundo para sempre, que ela tem obrigações com os demais, tá bom? Bom, o tempo vai passando, tá? E a criança acaba se ligando, mais profundamente a um dos pais, né? O menino geralmente se aproxima da mãe, né? Exclui o pai, o pessoal, o psicanalista sabe, né? Do complexo de Édipo. E as filhas acabam se aproximando bastante do pai, né? Mais do que da mãe em determinadas fases, tá? Quando essa criança cresce, o que pode acontecer? A criança que não teve, né, a quebra, né, dessa noção simbiótica com os seus cuidadores, né, seja o pai, seja a mãe, e que não foi informada, né, de que ela não é o centro do universo, ou o contrário, ela sempre era relegada a segundo plano, era sempre colocada em último lugar, o outro irmão, a outra irmã que ganhava tudo, e essa criança pode também, ao contrário, né, do primeiro exemplo, ir desenvolvendo, né, um sentimento de menos-valia e fazer então inconscientemente esse movimento compensatório, né, de buscar o tal afeto que ela nunca recebeu, tá bom? Que mais que eu separei aqui para vocês? Bom, como o trauma, né, de ou não ter tido suas necessidades atendidas adequadamente, ou de ter tido tudo na mão, né? As duas coisas são bem ruins, né? Como eu falei aqui. Esses exageros, né, ou a permissividade, né, ou frustrações demais, né, a criança, quando se torna um adulto, vai buscar compensar isso na relação com os adultos, tá? Então, vai tentar obter, né, da relação com essas pessoas isso que foi ferido em si na sua relação da infância. Entretanto, quando a gente tenta compensar, né, coisas que estão registradas a nível de trauma, né, em tenra idade, traumas aí, né, na primeira, segunda infância, você não está resolvendo o trauma, né, porque o seu trauma principal foi com seus cuidadores, certo? E é aí que entra uma outra noção do Freud, né, importante e complementar a essa discussão, que é a compulsão à repetição. Eu trabalho com pessoas que cometem crimes, a maioria crimes em série, assassinatos em série, violências sexuais em série. E muita gente não entende por que essas pessoas repetem, porque você não resolveu lá na origem. Olha, eu vou fazer uma analogia assim, muito simplória, assim, bem popular, tá? Para tentar trazer essa compreensão. Imagine que na hora do almoço você tá com muita fome mesmo, né? E você quer aquele prato de arroz, feijão, bife, macarrão, salada, ovo, enfim, você tá com aquela fome. E alguém chega para você e te dá meio pacote de fandangos, né? Não vai resolver, né? Porque a sua fome é de outra origem, né? É de outra coisa. Então você vai comer um fandangos, 2 fandangos, 3 fandangos, 4, 5, 6 e não vai matar a sua fome, né? Então,
em linhas, né, muito fazendo uma analogia assim, né, muito simples, é isso que acontece. Uma vez que você não teve os limites ou o amor dos seus cuidadores, você vai compulsivamente tentar buscar isso num lugar que não vai te satisfazer. Por isso, muitos narcisistas, homens e mulheres, trocam muito de parceiros, né? Descartam as pessoas, né? Até porque tem um outro fator, né, que entra aí, que para os narcisistas ser rejeitado é uma coisa bem difícil. Então, eles preferem abandonar antes de serem abandonados, tá? Que mais? Bom, essa questão dos relacionamentos, né, deles. Mari, você tá aqui, minha querida. Gente, eu posso fazer propaganda, Mari, de você? Eu acho que eu já perguntei da outra vez. Isso aí, Flavinha, recordar, repetir e elaborar. Gente, olha só. Sigam aqui, ó. Psicoenvelhecer. Ela acabou de entrar aqui, é o terceiro comentário, tá? A Mari, uma pessoa incrível, foi minha colega de UNB, uma terapeuta fantástica. Pode falar? Acho que pode falar, né? Atualmente ela é a minha terapeuta. Portanto, eu recomendo demais. Ela é terapeuta sistêmica, né, de família. E eu ia te marcar, Mari, nessa live, né, depois, porque daqui a pouquinho eu vou falar mais de uns assuntos que você fala também, né? A Mari, além dela trabalhar, né, com sistêmica, ela trabalha com envelhecimento, ela trabalha questões de feminismo, é muito bacana o trabalho dela, muito legal, tá? Então vou continuar aqui, Mari, porque eu vou falar umas coisinhas que são aí da tua área de trabalho, tá? Então sigam a Mariana, que ela é fantástica, tá bom? Vale muito a pena. Tá aqui o depoimento de uma paciente, tá? Então vamos lá. O narcisista ou a narcisista, então, vai tentar buscar, né, esse amor desse pai, dessa mãe, né, desses cuidadores que não teve em várias pessoas, né? Como a Flavinha falou aqui, recordar, repetir, né, para poder elaborar. Então, por isso que às vezes quem está de fora só olha, nossa, que pessoa manipuladora, né? O homem é aquele Dom Juan, né? O narcisista, ele pega todo mundo, né? A mulher também. Fica com o cara, larga todo mundo, pega, mas não se apega, né? Mas vocês conseguem perceber que por trás disso aí existe uma ausência, uma falta, uma dor, um sofrimento, uma angústia muito grande que muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa não tem sequer noção, né? Por isso, gente, psicoterapia com psicólogo, né? Porque o pessoal tem feito aí umas terapias as mais esquisitas, tá? Psicoterapia com psicólogo é o melhor caminho para que você resolva essas suas feridas da infância, as questões que você às vezes nem sabe por que você se comporta assim. E só um terapeuta vai realmente poder te ajudar a descobrir. Então não achem que os narcisistas e as narcisistas agem assim porque querem ser do mal. Boa parte deles sequer tem consciência de que sofreram esses traumas na infância, ok? Ana Paula, boa noite, tudo bem? Muito bem, então tem essa evitação da perda, né, que eu já falei para vocês, eles preferem abandonar do que serem abandonados, né, para não repetir abandonos, né, da infância. E aí agora eu vou entrar numa conversa aqui, como eu falei, até aqui eu fui mais psicanalítica, né? Trouxe assim informações sobre as bases, né, do narcisismo. Mas agora eu quero que a gente dê uma respirada, eu vou até tomar um golinho d'água aqui e que a gente entre numa segunda parte que eu falei para vocês que eu ia fazer, que são reflexões sobre contextos, né, sociais, biopolíticos, enfim,
que podem influenciar o fato de termos cada vez mais pessoas com essa... Oi, Rosilene, tudo bem? Com essas características, com vários transtornos mentais, né? Não só narcisismo, tá bom? Então, respira aí, se acomoda na cadeira e vamos para a segunda parte. Vamos lá. Além de nos atermos ao fato de que podemos ter uma mãe narcisista, podemos ter um namorado narcisista, e eu já falei para vocês um pouco do que pode ter acontecido na infância dessas pessoas, eu quero agora voltar mais para o lado das mulheres narcisistas. Eu atendi algumas, o meu caso mais emblemático talvez, né, é o caso da Brooks, que alguns conhecem, apesar de que Brooks tinha transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, mas, tá, eu quero que vocês reflitam sobre por que será que ultimamente a gente fala tanto e parece que está tendo uma epidemia de mãe narcisista. Será? Então, eu quero que você faça essa trajetória aqui comigo e vamos falar, né, de como é ser e se constituir enquanto mulher, enquanto mãe na nossa sociedade, para a gente entender por que algumas, né, têm esses transtornos. Então, eu trouxe para vocês um apanhado das últimas pesquisas sobre saúde mental das mulheres no mundo, tá? Existem várias pesquisas nessa área, tá? E as pesquisas apontam uma série de coisas, uma série de contextos e de fatores. Então, vamos agora, né, sair da parte psicanalítica e entender por que é que o mundo, né, como ele tem favorecido o adoecimento psíquico, né, de muitas mulheres. Então, nós vamos começar lá no comecinho do Gênesis, que é um livro, um capítulo de um livro sagrado, né, um livro religioso, que é a Bíblia. E a gente tem lá a figura da Eva como sendo a primeira mulher, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque a Eva é um arquétipo, né, da primeira mulher, né? A gente não sabe se a Eva existiu ou não, se teve ou não teve esse nome, mas a gente começa tendo a primeira mulher da história da humanidade pecando, colocando Adão em pecado, né? Segundo, eu acho que as religiões cristãs, tá? Os muçulmanos não acreditam nisso. Os muçulmanos acreditam que Eva comeu a maçã, desobedeceu, ofereceu a Adão, ele aceitou porque ele quis, problema dele, né? Então a culpa é de ambos. Olha aí, eu trazendo meus conhecimentos aqui de islamismo para vocês, né? De uma religião que já coloca a igualdade aí, né? Eva não foi responsável pelo pecado do Adão. Mas a gente tem aí esse arquétipo dessa mulher pecadora. E aí o livro do Gênesis vem falando, né, que a mulher vai parir com dor, né, quase como um castigo, né, que ela é expulsa do paraíso, né, e que vai sentir vergonha do corpo, tanto ela quanto ele, né, vão ter que andar cobertos, etc e tal. E a partir daí a gente já vem com a noção, né, de culpa, né, para as mulheres, né. Temos a culpa do pecado original, temos culpa de sermos bonitas, sexualizadas. A mulher, ela é culpada por tudo, né? E a gente se sente muito culpada por tudo, né? Então, de fato, é um peso, né? Nossa, abissal que a gente carrega de séculos, né? De milhões de anos, né? Desse estigma, né? Da mulher. Depois, nós temos um episódio histórico lamentável, que foi a Santa Inquisição, né, onde muitas mulheres foram perseguidas, torturadas, mortas, queimadas vivas em fogueira, né, ou por serem sexualizadas, ou por fazerem chás, por serem benzedeiras, por serem bruxas, né? Então, toda mulher muito livre, muito senhora de si,
né, que tivesse relacionamento com mais de um homem, né, ou fora do casamento, ela era considerada possuída pelo demônio, né? Então, desde muito sempre, né, a ideia do demônio é associada conosco, né, com as mulheres. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar com isso. Acompanhe o fio do meu raciocínio e vai fazendo esse trajeto histórico comigo para você entender como é que tudo está relacionado e que peso é esse, que força é essa que nos oprime e nos adoece psiquicamente, tá? Bom, não chegasse a Santa Inquisição, né? Deixa eu ver o que a Eliette está falando. A formação do machismo estrutural, exatamente. Não bastasse tudo isso, né? Nós somos, né, perseguidas desde da época, né, da Idade da Pedra, pela questão do aborto, né? Pela mulher tentar decidir o que faz, né, com o seu corpo, com o feto que está no seu corpo. As mulheres abortam desde que mundo é mundo, existem registros de aborto no Egito Antigo, na Mesopotâmia, enfim, em várias civilizações, e a mulher sempre é culpabilizada, né? Sempre é perseguida e é retirado dela o direito, né, de tomar essa decisão, né? Então, não só muitas vezes a mulher engravida sem querer, pode ser por um estupro, pode ser porque o método anticoncepcional falhou e pode ser também que ela não tenha percebido, né, que ficou grávida. Muitas vezes os companheiros se recusam a usar camisinha, né, e aí a mulher não tem o direito de escolher, né. Além disso, somos vítimas constantes há milhões de anos de estupros, né, de violência sexual por pessoas conhecidas. Na infância, as meninas são abusadas pelos pais, padrastos, avós, tios, professores, vizinhos, primos, né? É uma coisa assim pavorosa, né? Mas ainda temos que encarar a violência doméstica, a violência dos parceiros, né? Medo de sair na rua, né? Quem é mulher tem medo de sair na rua sozinha à noite, tem lugares que uma mulher não vai, com medo de assalto, de assédio, de violência, de estupro, uma série de coisas. E sem falar que aqui no Brasil nós somos campeões em feminicídio, né? Então, pessoas próximas a nós que se relacionam conosco costumam, né, matar as suas companheiras. Se você ainda não está horrorizado, horrorizada, né, com tudo isso que eu venho falando, se você ainda não entendeu por que as mulheres estão perdendo, né, a sua sanidade mental, calma que ainda tem muito mais coisa para eu te contar, tá? Bom, esse primeiro bloco que eu separei aqui, né, desses itens de Eva, né, até o feminicídio, quero dizer para você que além de nós passarmos por tudo isso, tá, a culpa de tudo isso é imputada a nós, tá? Então, se a gente, né, tanto a questão do aborto quanto a questão do estupro, a violência doméstica, se a gente foi atacada na rua é por conta da nossa roupa, da maquiagem, porque estava sozinha, porque bebeu. Então, além da gente sofrer tudo isso, né, ninguém nem valida, né, que outra pessoa nos agrediu porque essa pessoa, né, agiu errado, né? Além de sofrermos todas essas agressões, nós ainda temos, né, que carregar a culpa por isso. Não sei você, mas já está me dando um peso aqui, né, no ombro só de fazer essa reflexão. Vamos ao segundo grupo de fatores que eu trouxe para vocês de adoecimento psíquico, tá? Bom, aqui nós vamos entrar, já que a gente está falando de mães narcisistas, numa coisa chamada maternidade compulsória. Bom, será que a maternidade compulsória existe? Eu acho que a pergunta é outra, né? É possível a gente achar que isso não existe? Porque desde que o mundo é mundo, as meninas desde pequenas são ensinadas a brincarem com bonequinhas e carrinhos de bebê e fazerem comidinhas e a brincar de ser mãe, né? E logo se fala, né, da criança começar a namorar, vai ter um namoradinho na escola e
logo nos primeiros meses de namoro, né, o primeiro, segundo ano, se começa aquela pressão. E aí, né, vão ter filhos, não vão ter filhos? Eu tenho 2 filhas mulheres. Uma delas é mãe de 2 crianças e 2 crianças não, né, porque o meu neto já é um adulto, tá? Eu sou avó de um rapaz de 18 anos. Mas ela também, né, acolheu as 2 filhas, né, do primeiro casamento do marido dela. Então, ela é mãe de 4 também, né, como eu. Eu tive 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Mas a minha segunda filha, né, não a segunda, né, não na ordem, mas a minha outra filha mulher nunca quis ser mãe. Ela sempre adorou criança, né, adorava, tinha jeito com criança, mas ela dizia, eu não quero para mim. Eu não quero esse trabalho todo, essa demanda, né, que a maternidade nos cobra, né? Então, eu não quero. E a minha filha sofreu muita pressão, a ponto de várias vezes ao longo da vida me ligar chorando, porque a sogra cobrava, porque a avó falava isso, porque as amigas do trabalho, porque ela ouviu absurdos. E porque parece que mesmo nós estando no ano 2022, né, estamos aqui no século 21, nós acreditamos que uma mulher só existe, né, só há sentido para a vida de uma mulher a partir da maternidade, tá? E eu digo isso para vocês e digo para os meus filhos, digo para quem quiser ouvir, né? Como eu falei para vocês, sou mãe de 4 filhos e eu digo para vocês que de minha parte, não, né? Eu precisei também da minha carreira profissional, né? E essa sim me constituiu também como ser humano, né? Junto com a maternidade, junto com outras coisas, né? Eu não me tornei uma pessoa 100% realizada na vida apenas por ser mãe, né? Mas eu só posso falar por mim, né? Eu tenho várias amigas, né, que não têm filhos e que estão muito bem, muito felizes. E tenho outras pessoas, né, que como eu, né, têm filhos e têm carreira e, né, conseguiram se realizar tendo ambas. E tem também mulheres que são apenas mães, né, não tiveram uma carreira e se sentem realizadas. Ok, a questão não é essa, a questão é você impor que para uma mulher, né, se sentir bem e plena e realizada, ela tem que ser mãe, tá? E é isso que é um absurdo, né? Porque cada uma deveria ter a sua escolha. Então, quando a gente começa a falar de mães que maltratam filhos, eu estou começando a entrar na questão, vocês estão percebendo? Por quê? Porque muitas vezes a mulher ela é tão massacrada ao longo de anos que ela tem que ser mãe, que quando ela casa ela nem pensa, né, se ela realmente quer ser mãe ou não, até porque parece que não tem muita escolha, né? E aí depois, quando vem a realidade do convívio com os filhos, né, a coisa não se dá, né, de uma maneira saudável, tá? Bom, além da maternidade compulsória, né, que todas as mulheres que não querem ter filhos, né, são tidas como egoístas, tem algum problema, como assim você não quer ser mãe, né, que coisa estranha é essa? Não só aqui no Brasil, em vários países isso agora começa a ser visto, toda a violência obstétrica que as mulheres passam, né, quando vão fazer seu pré-natal, quando vão dar à luz, quando estão amamentando, tá? Então, a mulher muitas vezes é alvo de piadinha quando está, né, ali parindo o seu filho, ela tem a sua vagina cortada, ela tem a sua barriga empurrada, ela sofre barbaridades, isso quando não sofre assédio sexual do próprio médico, né, coisa que acontece aqui também, né, em outros países também. Então, eu estou tentando trazer para você, né, a realidade do que é esse caminho de se tornar mãe, né? Será que é tão fácil assim a gente ser uma mãe boa, feliz, saudável psiquicamente, né, e ter uma relação bacana, né, com os nossos filhos quando a gente vem, né, desse contexto que eu estou trazendo para vocês? Que mais?
Abandono paterno, né? Aqui no Brasil nós temos uma grande quantidade de famílias que são lideradas apenas por mulheres, porque os homens, esses que são contra o aborto e que gostam de, né, estuprar, porque se alguém estupra, alguém gosta, né, gente? Vamos combinar? Tem alguma coisa errada aí nessa conta, né? Todo mundo é contra, mas a gente tem um número imenso, né, de estupros. E são esses próprios homens que abandonam os seus filhos, alguns não registram, não pagam pensão, quando registra, pagam uma pensão irrisória ou nem aparece para participar da educação dos filhos. Então a gente tem essa mãe solo ali, né, com toda a responsabilidade, gente, que criar um filho, homens que estão me ouvindo, a gente não cria um filho com R$350 por mês, tá? A gente precisa de horas para poder levar esse filho no médico, para cozinhar, para educar, para ensinar a ler, escrever, para ensinar a escovar o dente, a limpar o bumbum quando vai no banheiro, a tudo. Né? É uma demanda gigantesca, né? E eu acho muito interessante algumas reflexões do movimento feminista recentemente que problematizam essa questão não só da maternidade compulsória, mas como sendo um projeto para nos manter fora dos espaços de poder. Porque, gente, é praticamente impossível você ser mãe e ocupar um espaço de poder na sociedade, porque a demanda de criar um filho é gigantesca. E boa parte das famílias não tem a colaboração, né, da outra pessoa que fez o filho. Então acaba que a gente entende porque que a gente tem poucas mulheres na política, nos cargos de direção, porque as mulheres estão em casa cuidando de criança. E este é um trabalho que é um trabalho valiosíssimo, da maior importância. Sem ele, sem o trabalho doméstico, a sociedade não existiria. As pessoas morreriam de fome, de falta de cuidados, né? Mas, né, ele foi relegado a não é nem um subemprego, né? Porque não é nem emprego, né? A uma subocupação desvalorizada, né? Eu tenho uma das minhas filhas, né, me falou que a autorização do marido, né, para realização da laqueadora, a Edilene está falando exatamente. Quando a mulher quer ser dona de casa, né, ela também sofre pressão, né? Mas como assim você não vai trabalhar, você vai só cuidar de casa? Gente, se você ainda não foi só dona de casa, experimenta por uma semana que você vai ver que trabalho gigantesco, né? E as mulheres não têm carteira assinada, não têm salário para isso, não tem nada, não tem sequer o reconhecimento social, tá? Bom, se ainda não está suficiente para você, vamos lá. Quando a gente se torna mãe, a nossa sexualidade muda, né? Porque você está lá gestando, porque você vai parir, porque depois você está amamentando, porque depois você está cansada, porque depois você está tirando a leite, porque depois você está sem dormir, né? E porque a sociedade inteira, né, começa a te dizer que você não pode fazer certas coisas porque você agora é mãe. Então, até o exercício da nossa sexualidade, né, é atravessado pelo que a sociedade diz que a gente pode ou que a gente não pode, né? Então, vamos imaginar aqui, rapidinho, imagine uma mulher que teve bebê, o seu bebê está com 4 meses, o pai biológico, né, sumiu, abandonou, tá aí pela vida e ela, de repente, sente desejo sexual, né? E ela resolve se arrumar toda bonita e bela, pega esse bebê, deixa com a mãe, com a sogra, com a babá, com o irmão, né, com um tio, com alguém responsável e vai pra balada dançar e vai pegar alguém para fazer sexo. O que vocês dizem dessa mulher? Entendeu agora? Ao passo que o pai dessa criança está por aí pegando geral e tá tudo bem, tá? Bom, a nossa vida muda para sempre depois que a gente é mãe, porque vem todo um código que ninguém tinha contado pra gente, dizendo tudo o que uma mulher não pode fazer depois que ela é mãe. O decote, a saia curta, o batom vermelho, sair, fazer isso, a prioridade. E existe um mantra, né, que diz o tempo inteiro, né, que nós devemos viver para os nossos filhos. Para tudo que você está fazendo, preste atenção nessa frase que eu falei. A mulher
ela é coagida, ela é feita uma lavagem cerebral na mulher de que ela tem que viver em função daqueles filhos, certo? Guarda isso aí que vai ser um raciocínio muito importante para a gente acabar de discutir as mães narcisistas ao final, tá bom? Muito bem. E aí, quando a gente é mãe, a gente ainda tem que, muitas vezes, trabalhar fora de casa, além de trabalhar dentro de casa, né? Cuidar dos filhos, ter boa aparência, né? Porque hoje em dia é assim, sempre foi, na verdade. De preferência, estudar para melhorar na vida e, além de tudo isso, não surtar. Olha, aplausos para os que conseguem, porque é inacreditável um ser humano passar por tudo isso, né, e não sair por aí matando ninguém, é incrível. Bom, agora nós temos uma piora, né, na pressão pelo padrão de beleza, porque antigamente, né, no tempo da minha avó, até no tempo da minha mãe, a mulher ela podia ter bebê e ficar gordinha lá, ou ficar, sei lá, com o peito caído, agora não pode. Agora você tem que sair da maternidade com a barriga chapada, né? E aí você já tem que agendar a abdominoplastia, já tem que agendar o silicone, né? Nem isso a gente pode mais, né? Nem envelhecer a gente pode mais, por isso que eu falei para vocês seguirem a minha terapeuta. E sumiu aqui o título da live, mas todo mundo sabe o que é, né? Então eu ia botar aqui o perfil dela, né? Psico-envelhecer. A gente não pode mais nem envelhecer, né? Porque as pessoas dizem, mas olha, você tá ficando com uma ruga aqui, você não faz um botox, você tá com a bochecha aqui, meio você podia fazer né? Me deixa envelhecer em paz, né? Essa é a minha resposta para quem me diz isso. Eu tenho 56 anos, muito bem vividos e muito cansados desse padrão de beleza. E de um tempo para cá, eu decidi que eu vou tampar o ouvido e eu serei eu. Não vai ter indústria da beleza que me obrigue a sair me cortando, me furando, injetando coisa para agradar os outros que têm medo de envelhecer. Eu não tenho medo de envelhecer. Envelhecer para mim está sendo um processo lindíssimo, né? Tem desvantagens? Todas as idades têm desvantagens. Ter 20 anos também tem problema. Tem cólica menstrual, né? Que a gente não tem mais. Então, é isso, né, Ana Paula? Me deixa envelhecer em paz, né? Então, até isso, né, é pressão para a mulher. Você tem que sair com a barriga tanquinho da maternidade e depois, quando você envelhece, você tem que continuar se cortando, se furando, né? Você não tem sossego nunca, né? Ainda quando você morre, vai alguém lá maquiar você no caixão para você ser uma defunta bela, né? Pelo amor de Deus. Bom, e aí eu quero chamar a atenção, aproveitar, né, o comentário da Ana Paula aqui, né? Sumiu não? O nome da live? Então tá. Quando a gente consegue atender esse padrão aí da perfeição, da beleza, aí a sociedade vem e faz, sabe o que é com a gente? Chama a gente de narcisista. Olha, é mãe, mas vive em salão. Olha, pode faltar tudo em casa, mas a unha de gel ela não deixa de colocar nenhum mega hair. Então, é de uma perversão, sabe? Porque se você não cabe no padrão social, você é rejeitada. E se você cabe, você é criticada. Não vou nem dizer de quem eu tô falando, né, Ana Paula? Não precisa ser repetitivo. Bom, tem mais, gente, tem mais. Tem a nossa desqualificação profissional, né? Quase todo dia vem alguém aqui, muitas mulheres também, né? Diria para vocês que eu sofro mais machismo por parte de mulheres do que de homens. Eu acho que os homens estão no momento que eles estão assim tentando se conscientizar, estão lendo sobre feminismo, mas a mulherada não para pensar no que diz. E de vez em quando vem alguém aqui, dia desses veio uma moça que acho que ela trabalha com essa coisa de beleza, design de sobrancelha, qualquer coisa assim, dizer para eu estudar o Código Penal. Eu sou professora de Direito Penal.
Então, quanto a gente desqualifica a outra mulher, como é fácil a gente entrar no Instagram de uma mulher, né? E não dar valor, né, ao trabalho dela, do bolo em pote que ela faz, da aula particular que ela dá, da faxina que ela faz, né, do doutorado que ela tem. Nós somos rápidas, né, em dizer que a Monique é pouco. Exatamente, Cláudia. Eu fui falar uma coisa e falei outra porque eu vi o seu comentário aqui. Nós somos pouco, né? Eu estou falando aqui do caso da Monique Medeiros, né? Que todo mundo, né? O Brasil inteiro resolveu dizer que ela é uma mãe narcisista, né? É um caso que eu sempre comento porque é um caso no qual eu trabalho, então é um caso que eu conheço de perto, eu sei do que eu estou falando. E, aliás, tem muita gente que vem aqui me dizer como é a Monique Medeiros, como é a família de Monique, eu morro de rir, né? Enfim, é essa pretensão que a gente tem, né, de sempre diminuir as outras mulheres, né, e sempre rotular sem conhecer e sem saber. Então, somos desqualificadas profissionalmente, fora que a gente ganha menos, né? Quase todo o trabalho doméstico até hoje é feito por diaristas e empregadas domésticas mulheres, né? Que é um trabalho que também não é reconhecido. E assédio moral e sexual no trabalho, né? A gente está nessa semana vendo a situação do chefe da Caixa Econômica Federal, né? Que é uma pessoa teoricamente ali com algum nível de conhecimento, né? Fazer o que fez, né? Então, se você está em casa, não tá bom. Se você vai para o trabalho, você pode ser assediada, você pode... Enfim, né? A gente não tem sossego dia nenhum em lugar nenhum, né? E quando a gente chega nesse ponto aqui, que a gente grita, que a gente chora, que a gente reclama, a gente é chamada de histérica e louca. Né? Mas tem mais, tá? Esse foi só o segundo bloco, tem mais um aqui. Agora, eu quero voltar aqui, né, no tema das mães narcisistas, falando sobre essa questão da imposição, né, da maternidade, né? Porque, enfim, algumas mulheres acham até que, não, eu queria ser mãe, né? Mas será que elas realmente queriam? Elas puderam fazer essa escolha, né? Ou elas cederam aí ao companheiro, a mãe que queria ter netos, as amigas que diziam, né? A irmã que queria um sobrinho, né? E aí a gente vem com essa noção, né, de que a gente só existe, né, se a gente for mãe, né? Dentre as minhas experiências, né, pessoais, existe a experiência dolorosa de ter perdido essa segunda filha que eu falei para vocês que ela não queria ser mãe. Minha filha faleceu aos 29 anos de um câncer raro e fulminante, né? E eu então passei a conviver, né, num grupo de mães que haviam perdido filhos, né? Um grupo de apoio, né? E uma das coisas que a gente compartilhou era isso, que a gente queria, né, sair daquela dor, daquele sofrimento, né, que é uma coisa indescritível, né? Eu não desejo ao meu pior inimigo. Quando, né, nos surpreendemos que em alguns momentos que a gente conseguia rir, quando a gente começou a conseguir ir num churrasco de novo, quando uma lá arrumou um paquera, a outra resolveu se arrumar, cortar o cabelo, voltar a sair, a cobrança de como você pode estar feliz se o seu filho morreu, né? Porque se é a maternidade que nos constitui como mulher, quando o filho morre, nós deveríamos morrer juntos, né? Então, até nisso, né, nós somos cobradas a essa simbiose, tá? Então, vejam, eu estou fazendo aqui o papel, né, como se diz, de advogado do diabo, para a gente entender, né, porque que certas mães, e entender não é justificar, tá? Não é bater palma, não é dizer que está certo, mas a gente entender o que tem por trás, né, de comportamentos perversos, né, de algumas mulheres, o que elas passam, né, o que pode ter acontecido, tanto na infância quanto no contexto dela. Eu falei que ia ter carro de som passando aqui. Que mais?
A outra coisa é que nós, mulheres, temos que, a maioria das vezes, abandonar os nossos sonhos, né? Justamente por conta da questão da maternidade, lá se vai o mestrado, lá se vai o doutorado, o pós-doutorado, sempre, a maioria das vezes, é a carreira do companheiro, quando ela tem um companheiro homem, né, que vai prevalecer, vai se mudar de cidade, vai atrás do marido, larga a família, larga amigos, larga a faculdade, larga tudo para, né, apoiar a carreira do marido também, e os sonhos, né, que essa mulher tinha vão ficando de lado, né? Então, que sonhos tem uma mulher que tem filhos de 10, 12, 13, 15 anos e que não tem um padrão econômico muito favorável, né? Porque quando ela tem um padrão econômico, ela pode fazer uma série de coisas, né? Mas e quando ela não tem? Lembrando que a gente tem subempregos, que a gente não consegue estudar, que a gente não tem creche disponível de boa qualidade no Brasil. Ou seja, ser mãe, escreve essa frase, é uma forma de dominação da sociedade patriarcal. Também. Além de ser o sonho de muitas, e é muito legal. Sou suspeita para falar, porque sou uma mãe muito feliz. Mas que é extremamente opressor a ideia de que você tem que ser mãe. E que quando você vai para esse lugar, você dificilmente consegue sair dele. Isso é uma realidade. Tanto mulheres de baixíssima renda, imagine, uma vez eu estava num ônibus, eu fui para Búzios, meu filho estava fazendo um trabalho em Búzios e eu fui para lá, e o único jeito de sair de Búzios no verão era de ônibus, porque vai numa pista separada, se você pega o táxi, aí é que você não anda mesmo. E tinham várias camareiras daqueles hotéis, né, famosos lá de Búzios. E eu comecei a conversar com uma delas e ela me falou: eu nunca vou conseguir sair desse emprego, porque eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar, saio agora às 5 horas da tarde, chego em casa, eu ainda tenho que fazer mercado, eu tenho que botar roupa para lavar, eu tenho que fazer comida, eu tenho que tomar banho, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer lição com as crianças. A que horas eu vou fazer um curso superior e com que dinheiro? Que na minha cidade nem a Universidade Federal tem. Portanto, você aprisiona a mulher, né? Também, né? Num extrato, né, social de onde ela não consegue sair. Posso falar por mim também, porque eu não sou uma pessoa de família rica, mas também não era uma pessoa, né, de classe D e E. E quando os meus filhos atingiram uma determinada idade, né? Oi, Rosângela, você tá aqui, meu bem, que bom. Quando os meus filhos atingiram uma determinada idade, eles ficaram morando com o pai, porque eu era separada, e eu recebi uma proposta de trabalho para ir para outra cidade, para trabalhar na ONU, e num projeto do PNUD, com o BID, no IPEA, e aí, oi minha linda, e aí lá fui eu então, né, já com os filhos, né, crescidos, né, reinvestir, né, na minha carreira, e foi quando eu comecei a estudar psicologia, né, como segundo curso e tal, e o que eu ouvi, ninguém dizia assim: ah, que legal, né, agora o pai das crianças está com eles, né, para você poder estudar. Eu sempre ouvi o seguinte: nossa, que coragem sua abandonar seus filhos. Gente, eu faço terapia até hoje por conta de algumas coisas que eu ouvi e vivi. E até hoje eu sou julgada por isso. E olha que os meus filhos eram grandes, tá? Não tinha nenhum bebê, né? E até hoje, né, eu escuto gracinhas. Teve gente da família que me humilhou, que me maltratou. Eu carreguei feridas psíquicas homéricas por conta disso. E por quê? Porque eu resolvi que eu queria estudar? Não, porque eu não tinha perdido pai e tinha perdido mãe. O meu ex-marido, né? O casamento não tinha dado certo, ele jamais me deu suporte financeiro. Eu vi que eu ia terminar a vida como faxineira, né?
e a chance que eu tive de trabalhar e agarrar numa faculdade federal, que era o que eu podia, porque eu não tinha dinheiro para uma particular, foi por isso que eu fiz Universidade de Brasília, não foi pelo status da grife, para hoje eu conseguir estar aqui. Né? E se eu estou aqui hoje, né? Eu tenho 2 graduações, eu tenho especialização, mestrado, doutorado, eu comecei uma pesquisa de pós-doutorado, escrevi livros, já discursei na ONU, tudo isso teve um custo altíssimo, emocional, justamente por ir contra o padrão social. E olha que tive apoio dos meus filhos, né? Meus filhos de vez em quando estão aqui nas lives, né? Me apoiando, mas mesmo assim a pressão social, familiar, enfim, é muito difícil e é quase um milagre que eu tenha conseguido chegar até aqui. Eu e várias outras mulheres, né? Nenhuma mulher que está num patamar elevado chegou sem pagar um preço muito alto, psíquico e emocional, tá? Que mais? Depois a gente tem as mulheres em adoecimento por conta da síndrome do ninho vazio. Já ouviram falar disso, né? Nossa, a mulher entrou em depressão, os filhos saíram de casa, não quer que o filho saia de casa, não quer que esse filho seja independente. Mas você não passou a vida inteira dizendo para essa mulher que ela tinha que viver em função daqueles filhos? E agora, quando os filhos se vão, você quer que essa mulher fique como? Uma mulher que não pôde desenvolver seus sonhos, seus projetos, não pôde estudar, não pôde ter uma carreira, você quer que ela fique como? Quer que ela reaja como? É claro que ela vai se meter na vida da nora, dos netos, ela vai ser invasiva, ela vai querer estar dentro da casa dos filhos, ela vai querer um monte de coisa. Por quê? Porque a sociedade colocou para essa mulher que aquilo era a única coisa que fazia sentido para ela, né? Então a gente também olha essa questão da síndrome do ninho vazio por aí, né? Porque a gente, né? Como é que a gente pode querer que essa mulher esteja bem, né? Se a gente tirou dela a possibilidade dela ser outro ser que não mãe, ela não foi outra coisa a vida inteira, né? Ela só foi mãe. Temos ainda agora, né, uma questão que é a falta do respeito, né, de filhos e filhas, né, de umas gerações mais para cá, uma falta de respeito ao espaço dos pais, né, são filhos que moram com pai e mãe, mas não estão nem aí de bater a porta do quarto de madrugada, de ouvir som alto no quarto, eu estou na minha casa, esquecendo que estão também na casa do pai e da mãe, né? E agem, né, nesse narcisismo primário aí que a gente falou no comecinho da live, como se eles fossem muito especiais. E aí, quando é o pai e a mãe que se sobrepõem e falam, não, aqui quem manda sou eu, quem paga as contas sou eu, porque a casa é minha também, é muito fácil a gente olhar para essa mãe e dizer, nossa, que narcisista. Ela se acha melhor que eu. Ela quer me dizer como eu devo viver a vida, entende? Então, de fato, a gente tem mulheres com diagnósticos de transtorno de personalidade narcisista. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é que é muito fácil a gente chamar uma mulher desrespeitada, né? E que está tendo uma atitude reativa de narcisista, tá? Então, um desrespeito pela subjetividade, né, dessa mulher também, né, porque parece que apenas a geração jovem, né, sabe o que é certo, o que é verdade, o que é bom, né? Então, se tem uma mãe que não entende de tecnologia, essa mulher vai ser alvo de deboche, né, de críticas. Aliás, a nossa sociedade ela é muito cruel, né, com as pessoas idosas, por isso falei para vocês, sigam aqui a minha psicóloga, né, a Mariana Magrini, né, da Psico Envelhecer, para a gente fazer essa reflexão, tá? Então, a gente tem a geração nem, né, nem trabalha, nem estuda, nem lava louça, curte postagens de feminismo, mas não ajuda a mãe a fazer comida em casa, né? Vamos fazer parte aqui da passeata dos direitos das mulheres, né? Vamos protestar contra a violência contra a mulher, mas
sejamos violentas com a nossa mãe, sejamos machistas com a nossa mãe, né? Então isso eu acho que essa geração também não percebe que essa geração, algumas pessoas, claro, né, tem um comportamento extremamente narcisista e às vezes projetam esse narcisismo, né, na mãe ou no pai, né? Quando acham, né, que pai e mãe têm a obrigação de sustentar, prover e dar de tudo o resto da vida eternamente, sem direito a reclamar. E aí quando uma mãe, né, se sobressai e se mostra mulher, se mostra que quer ser uma profissional, se mostra que quer exercer sua sexualidade, que quer exercer seus direitos, é muito fácil a gente confundir isso com narcisismo, porque nós queremos até hoje mulheres dóceis, submissas, boazinhas e obedientes e caladas. Bom, o que mais? Fechando aqui, né? Estou falando aqui já faz um tempão, 1h30, né? Fechando aqui, eu gostaria, né, de deixar uma reflexão para vocês, né? Não adianta a gente tentar rotular, né, as pessoas. Inclusive a pessoa que me pediu para fazer a live, eu fui lá para mandar um recadinho para ela, né? Ela não me pediu a live, ela me pediu um post. Eu que fui além e resolvi fazer a live, eu vi que tem lá na frase, né, do perfil dela assim, como é que é? Rótulos são feitos para geleia, né? Então é isso, rótulos são feitos para geleias e produtos e não para pessoas. Antes de você sair chamando a sua mãe, a mãe dos outros, de narcisista, para pensar, né, o que essa mulher teve que enfrentar na vida, né, e o que essa mulher foi subtraída, né, o que é que essa mulher está tentando buscar, né, nesse comportamento, às vezes, agressivo, invasivo, né, desagradável, né? Não estou dizendo que é bom, né? Mas vamos tentar compreender o que tem por trás disso, né? Eu realmente acho complicado, né, quando a gente começa a chamar mulheres que às vezes apenas estão reagindo, né, à opressão de narcisistas, né? Claro que pode ter um percentual aí que tenha mesmo esse diagnóstico, mas eu acho que o pessoal por aí generaliza demais, tá? O que importa, na verdade, não é se a sua mãe, a sua sogra ou a mãe do seu namorado é narcisista ou não é, tá? Isso só importa, né, para um caso de um atestado médico. O que importa é o que você vai fazer com isso, tá? Como é que você vai reagir? Não adianta você ficar por aí, né, que isso é uma crítica que eu faço, né, da psicofobia, né, que o pessoal adora falar mal de narcisista, de antissocial, de psicopata, mas e o que você vai fazer com isso, né? Porque não tem como transformar a pessoa em pó, né? Então o importante é você desenvolver recursos, estratégias, né, de convivência, de comunicação, né? O fato de uma pessoa ter um transtorno não lhe dá o direito de tratá-la mal, né? É importante lembrar que transtorno mental é um transtorno de saúde mental, né? Enfim, da mesma forma que as pessoas têm problemas de saúde física, elas podem ter problemas de saúde mental. Isso não dá o direito a ninguém, né, de maltratá-los. Você precisa saber o que você vai fazer com a sua sogra narcisista, com a sua mãe narcisista. E aí, eu tenho 2 notícias que a Flavinha, que está aqui, a Claudinha, né, que são minhas companheiras de longa data, né, de estudos e pesquisas, sabem que eu não acabo uma live sem aquele momento tapa na cara, mas é aquele tapa na cara simbólico, né? Aquele saculejo na vida, tá? Eu tenho 2 coisas muito importantes para te falar. Não importa se a sua mãe é narcisista, se a sua sogra é narcisista, se a sua madrasta ou a sua avó é narcisista. Porque a gente não consegue mudar o outro. A gente só consegue mudar a nós mesmos. Então, a única forma de você lidar com isso é que você procure um bom psicólogo para te orientar nessas questões, né, de convivência e a lidar melhor com as suas emoções.
E por último, a gota d'água que eu vou falar e vou sair correndo para deixar vocês aqui, né, incomodados no bom sentido, né? Incomodados assim de mexer com os pensamentos de vocês, né? Para que vocês possam elaborar reflexões, é que existe na literatura, né, científica pares, né, patológicos no DSM-5. Né? Então a gente tem ali, por exemplo, tem um mentiroso compulsivo, vai ter uma outra pessoa, né, que vai ter um perfil que casa ali e que faz aquela duplinha terrível, né? E aí dizer para você que as pessoas que mais se atraem, convivem, né, estão perto, né, de narcisistas, geralmente possuem traços de personalidade dependente, tá? Então, antes de você querer mudar o outro, antes de você querer apontar o defeito do outro, vamos procurar um psicólogo, vamos conversar, vamos olhar para a única pessoa que nós podemos melhorar, que somos nós próprios. E vamos tentar entender por que a dependência emocional dessa pessoa está te afetando tanto, né? Porque se não te afetasse, você não estava nem aqui assistindo essa live, nem procurando informação sobre isso, tá? Então, é muito importante, né, que a gente tenha a assessoria, né, de um profissional qualificado. Psicoterapia se faz com psicólogos formados em psicologia, não se faz com coach, não se faz com terapeuta holístico, com todo respeito, né, por essas outras áreas de atuação, mas um bom processo psicoterapêutico se faz com psicólogo formado e graduado em psicologia, porque vai precisar aí de muito conhecimento para te ajudar a dar conta das suas angústias, de estar se relacionando com uma pessoa assim. A pessoa que tem traços de dependência emocional sofre, também tem as suas próprias questões, né, que precisam de recolhimento, que precisam ser fortalecidas para que você desenvolva recursos saudáveis para lidar com as demandas suas, do mundo e da pessoa narcisista com a qual você se relaciona, tá bom? Então esse era o meu recado de hoje para vocês. Vou postar agora rapidinho já uma lista de livros e artigos científicos sobre o tema, tá? Porque falar aqui, né, fica muito confuso. Então já vou postar essa live e vou postar a lista também. Peço a gentileza de vocês, se vocês gostaram da aula, para vocês compartilharem com algum colega da graduação, colega da psicologia, alguma amiga, algum amigo, tá? Para que esse conhecimento possa ir para mais pessoas. Deixe o seu coraçãozinho, curte a live para ajudar o nosso engajamento aqui. E para quem não sabe, nós estamos com vagas abertas para uma mentoria, né, mais aprofundada, para pessoas, né, qualificar as pessoas a lidarem melhor com pessoas narcisistas ou psicopatas. Se você quiser saber mais da mentoria, é só você clicar aqui, né, no meu perfil, tem lá o linkzinho azul da bio, tá? Você clica lá e se inscreve na mentoria ou manda para alguém que você conhece, tá bom? Eu vejo vocês nas nossas próximas interações, lives, posts, stories, reels, etc e tal. Até lá, muito obrigada por terem assistido e uma boa noite a todos e a todas.